Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à série Fonte de Águas Vivas. Nessa série a gente falou no último vídeo sobre a história do casamento entre Rebeca e Isaac, né? O juramento que o servo do Abraão fez com ele e foi lá buscar a Rebeca na fonte. E quando ele buscou a Rebeca foi a resposta da oração dele. Se você não assistiu esse vídeo, se você ainda não viu, se você perdeu o primeiro vídeo, depois salva lá para você assistir mais tarde e você não perder nada dessa série, porque ela vai ser sequencial, tá? Então, é claro que se você assistir um vídeo isolado agora, se assistir o segundo sem ver o primeiro, você vai entender, mas é importante que você veja todos os vídeos para que faça sentido a série como um todo para ti, amém? Então não esquece, antes da gente começar a palavra, já curte aqui, já bota aqui o sininho, já curte o vídeo, já comenta alguma coisa que você acha relevante, já compartilha com alguém que você acha que precisa receber essa palavra, que não pode perder, e vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 3. Em Êxodo capítulo 17, versículo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés então ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Antes, vamos fazer uma pequena pausa só para a gente entender um pouquinho desse contexto. Nesse contexto aqui, o povo está no deserto, então é aquela famosa história dos 40 anos de deserto. Aqui eles acabaram de vivenciar aquela história de abrir o mar. Então, aqui Moisés acabou de abrir o mar vermelho. Aqui, nesse momento, o povo já tinha recebido o maná, ou seja, o alimento diário que caía todos os dias do céu para o povo. Então, todo mundo estava no deserto, mas ao mesmo tempo estava bem, estava sobrevivendo, tinha comida, tinha bebida, abriu o mar vermelho e o povo que estava, os egípcios que estavam atrás não conseguiram alcançá-los, muitos morreram inclusive no mar. Então aqui o povo já tinha vivenciado, já tinha vivido muitas histórias com Deus, o povo já tinha visto na prática Deus agindo na vida deles. Só que mesmo assim o povo ainda murmurava, porque nesse momento aqui eles chegaram a uma parte do deserto onde não havia água e por isso eles começaram a culpar Moisés. E isso é de praxes, a culpa é sempre do líder, normal. Porém, um princípio importante aqui é a murmuração. O povo aqui murmura. E toda vez que você murmura, toda vez que eu murmuro, toda vez que nós murmuramos, que nós passamos por problemas. Isso é normal. Jesus nos avisou. No mundo terei tribulações. Agora, no momento que eu começo a murmurar, é como se eu parasse de confiar que Deus vai resolver aquele problema, ou até mesmo que ele já resolveu aquele problema. É como se eu confiasse mais que o problema na minha vida tem maior importância do que a ação de Deus nela. Então, nesse momento, quando o povo começa a murmurar, o povo começa a pedir água para Moisés. Eles não têm água, eles estão com sede, a família está com sede. E a água, eu não comentei isso no último vídeo, mas eu quero abrir esse parênteses aqui. Isso aqui vai ser válido para todos os vídeos dessa série. A água, em todo o contexto bíblico, principalmente lá em Gênesis, quando a gente vê desde a criação do mundo, se você for em Gênesis capítulo 2, versículo 10, você vai ver que a Bíblia relata que existia um rio e esse rio alimentava todas as árvores, todos os frutos, toda a terra era alimentada por água. Então água, toda vez que aparece água na Bíblia, seja através de água para beber, seja através de um rio, através de um mar, normalmente tem alguma representação com vida. Então água significa vida normalmente. E quando esse povo aqui, ele tem a ausência de água, na cabeça deles, eles estão com a ausência de vida. Eles acham que eles vão morrer porque eles não têm água. Água é vital para todos nós. Então, se nós ficarmos muito tempo sem beber água, fatalmente nós morreremos aos poucos. Então, nesse momento, o povo não tinha água. E por não ter água, eles começam a murmurar. Então, eles agem de um ponto de vista errado, mas eles clamam ao líder deles. E vamos ver o que Moisés faz, então, na sequência. Então, disse o Senhor a Moisés, vamos lá, clamou Moisés ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui o povo me apedrejarão. Versículo 4, agora o 5. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara, com quem feriste o rio, e vai, ou seja, com quem ele feriu o rio e fez o mar abrir. E leva contigo a tua vara, com quem feriste o rio, e vai. Versículo 6. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Ou seja, aqui Deus está falando o seguinte, eu realmente consigo imaginar
tá? Eu tô conjecturando, não quer dizer que aconteceu obviamente assim, mas eu consigo imaginar Deus nesse momento falando, caraca, esse povo não para de murmurar, meu Deus do céu, eu já fiz não sei quantos milagres na vida desse pessoal, esse pessoal não para de reclamar, caramba, tá bom, vai lá, Moisés, faz o seguinte, fere lá a rocha, quando você ferir a rocha, eu vou fazer sair água da rocha, pronto, vai, pega a água lá, pô, povo chato, eu consigo conjecturar isso, porque o povo tá murmurando no meio de uma situação que Deus já deu uma promessa, Deus já deu a direção, e Moisés está liderando o povo nisso, então o povo vai, e aí olha o que Moisés faz, e Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, nesse momento, Moisés faz exatamente o que Deus mandou, e nesse momento sai água, e Moisés alimenta, ou melhor, sacia a sede do povo. E aí ele chama esse lugar de Massá e Meribá. E por quê? Porque está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, ali houve contenda. Ali o povo se questionou mais uma vez se o Senhor estava com eles ou não. E ali foi mais uma prova de que sim, Deus estava com eles naquela trajetória. Mas, não satisfeitos com isso, alguns anos depois, na mesma sequência, em outra parte do deserto, vamos agora para Números capítulo 20, versículo 8. Vamos lá. Números capítulo 5, versículo 8. Aliás, vamos começar pelo 2 para a gente contextualizar. Agora eles estão em outro lugar, tá? Mas ainda no deserto. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão, e contendeu o povo com Moisés, dizendo, quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. E então Moisés e Arão se foram diante do povo, à entrada da tenda e da congregação, e se prostraram com face e terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então aqui, antes da gente falar o que o Senhor falou com Moisés nesse momento, aqui a gente vê mais uma vez o povo murmurando por uma situação praticamente igual em outra parte do deserto. Quantas vezes você já vivenciou isso? Quantas vezes você já teve um problema, você orou por aquilo e Deus até te respondeu, só que semanas depois, ou meses depois, ou anos depois, você passou pelo mesmo problema e você, mesma vez, continuou murmurando, continuou reclamando, ó céus, ó terra, como eu sou esquecido por Deus. Pelo amor de Deus, Deus aqui está deixando claro com o povo o como que ele estava com o povo, como que ele estava direcionando, o quanto que ele estava liderando, o quanto que ele estava junto com Moisés. Só que as tribulações são necessárias, nós precisaremos passar por elas, principalmente porque se nós não entendermos o propósito de Deus, de nada adianta. Vamos fazer uma analogia com a paternidade humana, ou seja, com você como pai ou como mãe. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho, já cansei de falar aqui nos nossos vídeos, e toda vez que eu ensino algo para o meu filho, eu preciso que ele aprenda. Então, se eu percebi que ele não aprendeu algum ensinamento meu, eu vou usar outra situação para ensiná-lo novamente. E se ele não aprender, eu vou usar outra situação. E se ele não aprender, eu vou usar de novo. E se ele chegar com 5, 10, 20 anos sem aprender, eu vou eternamente tentar ensiná-lo os mesmos princípios que Deus nos ensina. Então, se meu filho não aprendeu, eu vou ter que ensiná-lo, eu vou ter que fazer com que ele entenda. E se ele não entendeu algum princípio que eu acho que ele precisa entender para viver um outro nível na vida dele, eu simplesmente não vou orientá-lo a viver aquilo. E assim acontece na nossa vida com Deus. Deus permite, às vezes, que nós passemos por alguns desertos, como o povo está passando aqui no meio desse momento. Só que, no meio de situações, o povo passa por uma situação e aprende. Ah, legal, então eu tive sede. E quando eu tive sede, Deus me honrou e me deu o que beber. Ótimo, então eu sei que Deus é comigo. Toda vez que eu passar por sede de novo, eu preciso murmurar? É claro que não, é só eu orar, pedir a Deus, é só eu ter uma comunhão com Deus, que eu sei que eu vou receber água de algum jeito, seja da pedra, da areia, do mar. Deus vai dar um jeito de me alimentar, afinal ele deixa claro, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós nunca teremos falta. Se você realmente busca Deus e coloca ele em primeiro lugar, você nunca terá falta do que beber, do que comer, do que vestir. Fica tranquilo. Isso aqui não é uma preocupação para quem realmente acredita em Deus. O ponto é, quando nós entendemos e vivemos uma situação, mas depois nós murmuramos por ela novamente, é como se Deus mandasse a gente dar 2 passinhos e a gente volta para o final da fila e a gente parece que entra num loop. Por quê? Porque simplesmente você não entendeu o que Deus quis te ensinar com aquela situação.
situação. E por isso, às vezes, um deserto, que a Bíblia deixa claro que o povo, nesse episódio, o povo podia fazer uma caminhada que duraria, às vezes, menos de 2, 3 anos. O povo faz uma caminhada de 40 anos. Por quê? Simplesmente porque eles não entenderam o que Deus realmente estava mostrando para eles, o que Deus queria e esperava deles. E isso acontece nas nossas vidas. Você já viu alguém com, por exemplo, 50, 60, 70, às vezes 80 anos, que tem a sensação, ou que fala, literalmente, que não viveu o propósito de Deus na vida dele ou dela? Isso acontece por quê? Simplesmente porque ou não buscou, ou porque buscou e não entendeu, ou porque buscou, entendeu e não praticou. Então, quando nós buscamos Deus, nós entendemos o propósito que Ele tem na nossa vida, e nós praticamos esse propósito, todas as outras coisas passam a ser muito mais práticas e fáceis. O problema é que às vezes nós queremos espiritualizar muito as coisas. E quando nós espiritualizamos tudo, e olha que eu gosto de espiritualizar muitas coisas, mas quando nós espiritualizamos tudo, na prática, o problema disso é que nós estamos sempre achando que existe algo que nós não podemos controlar e por isso nós não conseguimos resolver e simplesmente desistimos. E ao invés de entregar na mão de Deus, nós desistimos. Então a gente desiste todos os dias de coisas que Deus já quer para nós. E da mesma maneira nós decidimos entrar em coisas que Deus não quer para nós. E por isso Deus clama para que nós tenhamos entendimento da parte dele. E não murmuremos quando estivermos passando por um deserto, porque o deserto vai acontecer. Se você se tornou cristão há pouco tempo, eu tenho certeza que ou você está passando ou vai passar por um deserto. E eu não estou profetizando nada negativo na tua vida. Não, não é isso. É algo normal. Todo mundo, quando começa um ministério, quando começa um novo desafio, quando começa um novo tempo, olha, o deserto é o maior sinal de que Deus está agindo na tua vida. Por quê? Porque quando Jesus começou o ministério dele, qual foi a primeira coisa que aconteceu no ministério dele? 40 dias no deserto, meu amigo. Se Jesus passou por isso, por que você não vai passar? Por que você vai achar que é melhor? Nós não somos melhor do que Jesus. Pelo contrário, Jesus é a nossa referência. Nós temos que tentar ser igual a Jesus, mas não conseguimos ser 100%. Então, se Jesus passou por esse deserto, nós também passaremos. Nesse momento, o povo está passando por 40 anos de deserto. Só que eles estão vivendo algo que eles já viveram. Um milagre que eles já viveram. Sabe o que é isso? É aquele milagre que, às vezes, por exemplo, Vou dar um exemplo prático que acontece na vida de todo mundo. Ah, Vitor, tem um boleto para pagar essa semana, ou semana que vem, ou mês que vem, e eu não sei como eu vou pagar. Pera aí, pausa. Você já teve alguma experiência onde você teve um boleto para pagar, uma conta para pagar, você não sabia como, não tinha a menor ideia de como você ia pagar, não tinha nenhuma receita para entrar, você orou por aquilo, e naquele momento algo aconteceu e de repente no dia seguinte, naquele mesmo momento, antes de terminar a oração, ou no máximo 24 ou, sei lá, 48 horas depois, apareceu uma provisão dos céus e você conseguiu pagar essa conta. Você já viveu isso? Eu já vivi isso diversas vezes, eu conheço muitas pessoas que já viveram. Se você não viveu, talvez você nunca tenha pedido ou precisado, mas isso é algo que acontece rotineiramente com muitas pessoas. Só que aí, o que acontece? Meses depois ela tem outra conta para pagar. E aí? O que ela faz? Murmura. Meu Deus, desculpa, gente, mas eu tenho muita agonia desse tipo de situação, porque como que eu posso murmurar por algo que eu já tive uma provisão exatamente igual? Isso é a mesma coisa que o meu filho murmurar comigo por uma coisa que ele sabe que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu estou tentando ensinar ele, por exemplo, a desligar a luz. Ele vira e mexe, sai de um ambiente e às vezes ele deixa a luz ou a porta aberta ou a luz ligada. Quando eu tento ensinar ele, eu ensino uma vez. Eu falo, filho, ó, quando você sair do quarto ou da sala, você tem que apagar a luz. Apaga a luz, ele já alcança o interruptor. Então, ó, apaga a luz para que a luz não fique acesa naquele lugar. E aprendeu. Então, quando ele aprendeu, ele começou a praticar. Se em algum momento ele esquece aquela luz acesa, eu vou lá, filho, ó, volta lá e apaga a luz de novo. E ele vai lá, volta e apaga a luz. Se em algum momento ele esqueceu de apagar a luz e eu falo, filho, apaga a luz, ele começa a murmurar, tem algo errado nisso. Só que quando a gente entende nesse contexto micro, nessa analogia de um pai ensinando um filho de 3 anos a apagar uma luz, fica muito claro. É óbvio que ele tem que apagar a luz, ele precisa aprender. E se ele já aprendeu, por que ele não está praticando? O ponto é, se Deus já nos ensinou tudo na Bíblia, a partir da Bíblia, e Deus já nos pediu coisas, por que nós não estamos praticando? E quando nós não praticamos, fatalmente nós vamos continuar em desertos. Ou o deserto que era para ser de 1 ano vai ser maior, porque você não aprendeu ainda no meio do deserto. Então o grande ponto é, quando você está no deserto, você precisa, número 1, para de murmurar e começa a entender qual é o propósito que Deus tem contigo naquilo. Começa a orar, começa a buscar mais. O deserto é o melhor lugar para você buscar Deus. É o lugar que você consegue desenvolver mais intimidade, mais maturidade. É o local onde você está literalmente você e Deus, é total dependência. Deus te coloca ou te permite viver
haver desertos, para que a dependência dele aumente. Quando a dependência dele aumenta, você entende o que ele quer. Quando você entende o que ele quer, você coloca em prática na tua vida. E quando você pratica isso na tua vida, aquele deserto que às vezes poderia durar dois anos, é como se você encurtasse um tempo porque você aprendeu. Então, a partir do momento que o meu filho, por exemplo, aprendeu a apagar a luz, se ele todos os dias apagar a luz normal, daqui a pouco eu já dou uma missão maior para ele, eu já entendo, sabe? Se ele consegue apagar a luz, então de repente ele consegue acender a luz e ir no banheiro sozinho. Então de repente ele consegue, sei lá, trancar a porta do quarto. E aos poucos eu vou ensinando coisas que são de outros níveis para ele. Então se você ainda não aprendeu coisas básicas na tua vida, você dificilmente vai aprender coisas maiores. E o pior, se você ainda não aprendeu o que Deus quer que você aprenda, além de você não alcançar outro nível, você vai passar por um deserto que pode ser maior simplesmente porque você está murmurando e não está entendendo o que Deus espera de você. Então busque em Deus e entenda o que Deus espera de você no meio desse deserto. E a partir desse entendimento, não vamos deixar coisas que a gente já viveu se repetirem, como o povo está fazendo aqui, murmurando pela segunda vez pela mesma coisa que eles já viveram. Só que aqui agora eu também eu consigo aprender outra coisa dessa história. Vamos dar sequência. No versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta um povo, tu e teu irmão Arão, e na presença deles ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirarei a água da rocha e darei a beber ao povo e seus animais. Então aqui, Deus manda ele ferir a rocha? Não. Naquela primeira passagem que a gente acabou de ler em Êxodo 17, sim, Deus mandou ele ferir a rocha. Mas nessa passagem, Deus só fala para ele ordenar a rocha que ela dê água. Porém, vamos ver o que Moisés fez. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e eles disseram, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais beberam. Ou seja, mesmo ele fazendo algo diferente do que o Senhor pediu, Deus ainda assim honrou. Deus deixou a água sair da rocha, Deus fez com que a água saísse. Porém, o Senhor, disse a Moisés e Arão, visto que tu não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Ou seja, aqui Deus fica literalmente chateado com Moisés. Deus entende que Moisés não cumpriu a ordem dele. E aí mesmo assim ele honra. Porém, ele decreta. Então, a partir disso, já que você não creu nas minhas palavras e fez diferente, então a partir de agora eu não vou mais deixar você entrar. E por isso, inclusive, depois Moisés vê a terra de Canaã, vê a terra prometida, mas ele não entra na terra, porque ele simplesmente não honrou a palavra de Deus. Mas isso eu estou falando de um homem santo, um homem que viveu a vida inteira para aquilo. Ele teve 40 anos primeiro no palácio, depois 40 anos no deserto, 40 anos de ministério, e ele durante muito tempo se santificou para Deus, mas mesmo assim, por causa de um erro no final, Deus não permitiu que ele entrasse, porque ele não creu no momento que ele recebeu a ordem. E aqui eu aprendo algo muito importante. Na nossa história, na nossa vida, e isso acontece não apenas quando a gente olha a vida como um todo, como a gente olha como a de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, mas no fim das contas, a missão principal do final da vida dele, ele não conseguiu entrar. Por quê? Porque ele não acreditou, porque ele não creu na palavra de Deus. E na maioria das vezes, não adianta nada você ser um homem ou uma mulher santa, você fazer tudo certinho durante toda a tua vida, se no final você cometeu um erro capital. Se você comete um erro, por exemplo, de assassinar alguém com 80 anos, a tua história vai ficar marcada por aquilo. Se você comete um erro de desonrar a palavra de Deus, desonrar o nome de Deus ou desonrar a tua família, quando você está no final da tua vida, a tua história, o teu legado, ele vai ficar marcado por isso. E todo mundo hoje, na Bíblia, conhece Moisés como um homem santo? Sim, um homem santo. Isso é indiscutível. Porém, foi um homem que não entrou na terra prometida que Deus prometeu para ele, porque ele não creu na palavra de Deus no fim da vida dele. Pouco tempo depois disso, Moisés morre, e depois Arão e Josué entram na terra prometida, mas o ponto é, aqui, por uma decisão errada, ele jogou tudo por água abaixo. E às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Quantas vezes você fez tudo certo, você percebeu que você fez tudo certo num negócio, ou numa estratégia familiar, ou numa estratégia espiritual, numa estratégia ministerial, ou em alguma outra coisa, você sabia que estava fazendo tudo certinho como Deus estava te direcionando, mas de repente no final você toma uma decisão,
Uma decisão que às vezes foi pequena para você, você achava que nem ia impactar, mas mesmo assim, aquilo ali impactou no ponto de vista espiritual, que de repente Deus não quis mais te honrar como ele pretendia te honrar por uma decisão que você tomou e se mostrou, às vezes, não benevolente com a vontade de Deus. Isso acontece nas nossas vidas. Às vezes é difícil nós recebermos palavras de exortação como essa, né? De que nós não podemos murmurar e de que nós temos que buscar sempre Deus em primeiro lugar, mesmo diante de tantos problemas, e que se nós cometemos um erro no fim da vida, às vezes nós podemos jogar tudo por água abaixo. Eu sei que é difícil, mas se nós não aprendermos a sermos exortados dessa forma por Deus e colocarmos em prática uma vida de fato com Deus, dificilmente ele vai conseguir nos ensinar, porque o filho que não sabe ser exortado pelo pai, ele não consegue aprender e se tornar alguém melhor a partir daquela exortação. Isso é importante demais na nossa vida. Eu tenho momentos com Deus que Deus me dá uma salapada que eu fico até meio desnorteado, que às vezes eu acho que eu estou no caminho certo, de repente Deus chega e fala, mas você acha que está no caminho certo por causa disso, e aquilo. E aí eu percebo o quanto que às vezes eu não estava ouvindo Deus ou seguindo o que Deus realmente esperava de mim. Isso acontece na minha vida o tempo todo, eu estou sendo bem aberto. E por que não acontece na tua? Isso com certeza acontece, a questão é você está ouvindo, você está entendendo o que Deus está te pedindo. Então, amados, vamos ter comunhão com Deus. A gente está falando sobre fonte de águas vivas. Aqui, nesse momento, Moisés tirou a água da rocha. Quando Deus quer nos alimentar, ele tira a água de onde for. Não importa o problema que você está passando, não importa o deserto que você está passando. Se você está precisando de um recurso financeiro, se você está precisando de um emprego, se você está precisando de um casamento, se você está precisando de um filho, independente do que você estiver precisando, Deus tirou a água da rocha para alimentar o povo no deserto, para saciar o povo no deserto. Deus deu o maná, Deus abriu o caminho, Deus fez o que tinha que fazer para que o povo dele hoje pudesse ser quem é. E a partir disso, você acha que Deus não vai fazer o que você precisa? É claro que ele vai. O grande ponto é o que você está fazendo, como você está caminhando também na direção de Deus. Amém? Então, se você entende isso e se você realmente quer colocar isso em prática, começa a fazer isso a partir de agora. A partir de agora eu te desafio a ter uma vida primeiro, de não murmurar diante das situações e circunstâncias. Aprenda a ressignificar. Segundo, entenda que às vezes uma decisão tua pode mudar tudo. Então, quando você estiver prestes a tomar uma decisão que você sabe que é importante, não tome sem a certeza e a segurança e a direção de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, semana que vem nós continuaremos a palavra sobre fonte de águas vivas, vamos entender um pouco mais sobre algumas outras fontes que são citadas na Bíblia e sobre situações em que Deus libera águas vivas para o povo. Amém? Espero que você tenha curtido essa palavra, espero que Deus tenha falado contigo, não fique chateado comigo, mas essa palavra precisava ser dita, você precisava ouvir isso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de exortação. Muito obrigado por nos ensinar a não murmurar, Pai, no meio de situações negativas, situações contrárias, no meio de um deserto. Pai, nós entendemos que o deserto é o local mais favorável para nós desenvolvermos intimidade contigo, Pai. E se estamos nesse momento hoje, é porque precisamos mais ainda de Ti. Ou apenas, Pai, precisamos entender o que o Senhor espera de nós. Por isso, Pai, entra com revelação, Pai, no nosso coração, na nossa mente, nos revela o que o Senhor espera de nós, para que nós possamos tirar um sorriso do Teu rosto, para que nós possamos Te agradar, Te servir, Te adorar, honrar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina nessa semana como praticar a Tua palavra, para que nós possamos realmente vivê-la, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.